E vamos continuar repercutindo esse assunto aqui. Depois da repercussão do assunto no dia de ontem, no dia de hoje também, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o Fábio Meleri, coordenador da Defesa Civil aqui da nossa cidade, e também o secretário de Obras e Agricultura, Adilson Mesh, para falarmos sobre esse assunto. Afinal, é um assunto de total interesse da nossa comunidade e nós temos duas situações para avaliar. Por isso que está o Fábio aqui da Defesa Civil e está o Adilson Mesh da Secretaria de Obras. A primeira é esse evento climático que se abateu aí sobre a nossa cidade e tem se abatido aqui sobre a nossa região. Foi muita chuva que caiu durante a segunda-feira, na terça-feira, aliás, na terça-feira aqui na nossa cidade. Muito bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Foi um volume de chuva considerável num curtíssimo espaço de tempo. A gente está falando aí de 63 milímetros de chuva em 15 minutos aproximadamente de temporal. Um pico aí de chuva de uns 304 milímetros por hora, tá? Então realmente foi um volume muito grande. A gente também não pode levar em consideração só esse forte volume de chuva, mas tem que levar em consideração o nosso histórico recente aqui dos últimos meses de chuva na região. Esse é o nosso maior problema nesse momento. Por quê? A gente vem desde novembro com episódios de chuvas fortes na nossa região. A gente lembrar novembro, no final de novembro, 27 a 30, tivemos a inundação do nível do rio aqui em Timbó, né? A gente teve no dia 5 de dezembro a questão da enxurrada que atingiu mais Benedito, mas que teve reflexo, principalmente Padre Martinho, Dona Clara, a região do centro ali foi bem afetada. Tivemos dia 17 de janeiro de novo, mais um problema com enxurradas, com fortes chuvas, tá? Todos esses eventos eles vão se somando. Por quê? Porque existe a questão de permeabilidade do solo, acúmulo de água no solo. O que a água consegue reter o que o solo consegue reter de água das chuvas? E a gente está com um solo extremamente saturado, não tem mais como o solo conseguir reter essa água. Então Só a gente cria para dois problemas, só né? para ter uma ideia, Fábio, nós estamos com quase 700 milímetros acumulados Só em só em 2022. 2023. 2023, desculpa. Isso, só em Se a gente, 2023. só por uma curiosidade muito interessante para a gente colocar aqui, o nosso janeiro, tá, foi considerado, através aí da datação que a gente tem desde janeiro de 1929, isso eu quero agradecer aí ao pessoal, Dr. Tiago Kaique Alves, que trabalha ali junto à FURB, e também o nosso amigo Carlos Grotoff, que está sempre ajudando a gente nessas questões de números de chuvas, né? A gente teve o janeiro mais chuvoso dos últimos 90 anos no município de Timbó. 90 anos. Nos últimos 90 anos. A gente teve um acumulado de praticamente 430 milímetros só em janeiro. Se a gente pegar a média histórica de chuva anual, que gira em torno de 1.800 milímetros para Timbó, e nós colocarmos na conta que já chegamos aí a casa dos 600 milímetros em 2 meses, a gente vê realmente que está complicada a situação de chuvas. Isso a gente não está levando em consideração novembro e dezembro, que foram extremamente chuvosos para a nossa região também. Então a gente tem um solo saturado. Esse solo saturado ele tem dois problemas, como eu disse antes, a questão do deslizamento de terra, que vem sempre se acentuando cada vez mais, né? E o que a gente viu muito claro no dia 17 de janeiro, principalmente, foram as questões de queda de muro. A gente teve muita ocorrência de queda de muro. A gente teve praticamente de 40 a 50 ocorrências de queda de muro no município de Timbó só no dia 17 de janeiro, que foram nos repassando ao longo do tempo, não foi só no dia 17, mas foram repassando que foi realmente devido às fortes chuvas que aconteceram naquele momento. Então, o trabalho que a gente tem de mapeamento dessas áreas, de receber essas informações, que muitas vezes elas vêm com um pouco de delay, inclusive, de repassar, inclusive, para o Obras, que nos auxiliou muito nessa questão, de retirada de entulhos, de reconstrução de algumas áreas de escoamento de água, principalmente em áreas verdes do município, todas essas questões de danos em tubulação que aconteceram, tanto particulares quanto do município, realmente é um trabalho muito dificultoso. A gente soma tudo isso aos danos, por exemplo, causados nas estradas mais rurais do município. A gente pega nossas tifas, que tem realmente muito aclive, né? O nível ali de subida é acentuado, e elas descem com muita força a água, causando uma erosão muito grande nas vias, causando um prejuízo a essa área ali, onde os moradores muitas vezes não conseguem passar. A gente foi, inclusive, na Tifa Rutman esses dias, que foi um chamado de morador lá, com problemas pontuais naquela Tifa, que um veículo 4x4 tinha dificuldade de subir. Um veículo 4x4 tinha dificuldade de subir. Imagina um veículo normal. Não sobe. Não sobe. E a gente tem toda uma questão de cuidado, porque se um morador daquela área precisar de socorro, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, como é que uma viatura do Corpo de Bombeiros vai conseguir chegar lá com segurança para atender essa pessoa? Se a gente tiver um incêndio naquela região, como é que vai subir um caminhão lá? Não sobe. Então a gente tem que restabelecer esses cenários, a gente tem prioridades dentro do município,
para que a gente possa ir restabelecendo as prioridades primeiro e depois, e claro, abrindo o leque para ir fazendo esse trabalho ao longo do tempo. O problema é realmente assim, o número de ocorrências que vieram desde novembro até agora para nós. É um número assim extremamente grande que sobrecarrega tanto a Defesa Civil quanto as outras pastas do município. E aqui eu cito obras, que o mestre pode conversar depois, e também cito, por exemplo, planejamento, com a questão de engenheiros que a gente manda. Tá? A gente mandou muito engenheiro para a rua. Às vezes as pessoas falavam assim, passou o pessoal da prefeitura, mas a Defesa Civil não foi. A Defesa Civil mandou o engenheiro lá, porque é muito mais seguro eu mandar um engenheiro para verificar se uma obra está em risco ou não de colapso, se o muro está seguro ou não, do que eu, como leigo, ir lá no olho. Então a gente prefere mandar um engenheiro lá, o engenheiro faz essa avaliação, manda para nós e a gente faz essa resposta oficial para o munícipe. Né? Então muitas vezes não é diretamente a Defesa Civil que vai até o local, mas é a Defesa Civil que coordena com que equipes da prefeitura cheguem até o ponto para que a gente possa dar essa resposta. Só que o problema é o número de ocorrências que vem acontecendo. Olha, nós chegamos hoje, acompanho sempre a estação meteorológica do Carlos Grotov, tem aqui o link para ela. Nós chegamos agora, né, que com essa chuva nós temos aí 4,6 milímetros no dia de hoje de chuva, passou dos 700 milímetros, 701 milímetros de acumulado de chuva no ano de 2023 em 2 meses. Adilson, agora vamos falar com a Adilson Mesh, porque a Secretaria de Obras também está muito envolvida com essa situação e especialmente vamos falar dessa situação das tubulações no centro da cidade de Timó. Muito bom dia, Adilson. Bom dia, Odair. Bom dia, Odori. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Odair, quanto a essas tubulações, eu sempre cito, o Fábio acabou de comentar sobre isso, existe uma equipe do planejamento, né? Nós colocamos muitos tubos em Timbó nessas ruas. Eu estou um ano mais ou menos como secretário agora novamente, e não é colocado 1 metro de tubo sem fazer um cálculo de bacia. Eu cito até a área industrial ali embaixo, que vai ser colocado, vai ser investido mais de 10 milhões em tubulações com galerias de 2x2, mais de 180 galerias, tubo de metro, tubo de 80, tubo de 60. Aristiliano Ramos aí, que sempre tinha esse problema de enxurradas, aí também acabou, não aconteceu mais. Então, toda a rua que a gente mexe, que a gente faz, é com cálculo de bacia. Nós temos uma equipe no planejamento, tá? Faz o projeto, encaminha para a gente. Claro, existem casos pontuais, o caso desse do centro aqui também, que é uma tubulação antiga, tubulação de 20, de 30, e com esse volume de água que está acontecendo no momento, é fácil acontecer isso. A gente consegue, de repente, amenizar, estamos ali tentando resolver, né? Desobstruir um pouco que nós estamos direto com um caminhão de hidro também, tá? Porque com essas enxurradas também leva muita sujeira para dentro das bocas de lobo na tubulação. Uma tubulação de 30, no fim fica uma tubulação de 10. Então a gente está desobstruindo, está fazendo essa limpeza também nos lugares mais pontuais, mais alagados. E existem também esses projetos de futura melhora, né? Para tais pontos, né? Mas é bem complicado. Não é simples como parece, entende? Você não pode mexer em 100 metros numa tubulação, aumentar uma tubulação, e se não mexer mais 1 quilômetro, às vezes. Porque ela não tem onde escoar. Tu tá afogando, né? Tu tá resolvendo o problema na frente da tua casa, mas no fim não tá resolvendo, porque ela vai afogar em algum lugar. Então é bem complicado, porque hoje em dia, até quero parabenizar o prefeito Jorge, hoje em dia é feito tudo com planejamento, tudo com cálculo de bacia. Não é colocado um tubo sem um cálculo de bacia. Certo. E aí tem essa situação, então, do centro da cidade de Timbó. Vamos lá. A questão corretiva, né? Tem a questão corretiva e preventiva. A corretiva é aquela situação que tem que ser resolvida logo. Então, para atuar corretivamente, vocês estão fazendo desentupimento ali de vias. Inclusive, tinha gente mexendo hoje aí na William Butsky Senior, tem gente mexendo na tubulação por lá. É para fazer esse desentupimento, então, da tubulação. Isso é uma ação já imediata que está sendo feita pela prefeitura. Eu queria falar também desses sifões que são colocados ali nas bocas de lobo, o Adilson. Isso para a gente não tem tratamento de esgoto, obviamente que voltar ao cheiro é normal aqui na nossa cidade em função de nós não termos o tratamento, mas esses sifões que são colocados aí, qual é a função deles e eles não acabam impedindo o escoamento das águas também? Sim, claro. Esse sifão geralmente é colocado, é colocado pela prefeitura, tá? Mas é de prioridade do morador, entendeu? Ele tem que se comprar o sifão e a prefeitura faz a colocação. Tá? Como nós não temos tratamento de esgoto em Timbó, em certos pontos, né, mais fáceis, volta o cheiro, né?
E aí é colocado esse sifão. Ele impede sim, tá? Um pouco mais a saída do volume da água, tá? Porque ele fica mais fechadinho, né? Eu também tenho na frente da minha casa. Acabei colocando também porque o cheiro era demais, era suportável, então acabei colocando. Mas eu cito, voltando à tubulação, Odair, na minha rua ali tem tubo de 80. Na minha casa nunca pegou água nem dentro do meu quintal. E dessa vez faltou 5 centímetros para entrar dentro de casa. O volume é muito e ela não consegue captar, a boca de lobo não capta todo esse volume. Vai passando por cima, vai entrando nos lugares mais baixos, isso também faz parte, né? Aqui, quanto ao centro, aqui voltando também daí, se me permite, tá? Claro. Nós temos um projeto que está sendo finalizado, tá? Pela nossa engenheira Tamires aí, e provavelmente ele vai sair aqui atrás do prédio do Zicor, tá? E vai se estender aí pela rua William Butzke até passando a rua Recife até no Rio, tá? Então essa tubulação vai ajudar bastante a amenizar essas enxurradas aí, né? Com essa tubulação maior. Vai sair de uma tubulação de 30 para uma tubulação de 80, tá? Vamos destruir a rua toda, mas vai ter que ser feita, tá? Isso já está também nos nossos projetos e estão finalizando o projeto. E quanto ao centro aqui, se futuramente tiver que mexer aqui para o centro todo, existe uma tubulação que passa embaixo do Parque Central, que ela cruza a rua Aracaju, passa do lado da Sociedade Cultural ali, né? E então, de repente, teria que fazer um ponto e puxar até ali também, mas também é destruição, né? Mas se há necessidade no futuro, também existe esse projeto que está sendo... Exatamente. Vai chegar o momento aí de mexer debaixo da cidade, né? A gente vê as obras, claro, as obras que aparecem aqui para nossa cidade, mas essa situação agora está se mostrando cada vez mais necessária, porque, Fábio, você também acompanha o que vem acontecendo na questão da mudança do clima, né, dos eventos climáticos aí, e a tendência, pelo que a gente acompanha, pelas entrevistas que a gente tem feito aqui com os especialistas no assunto, é de que esse assunto vá se repetir. E, nós não devemos ter uma diminuição, bem pelo contrário. Exatamente. Eu estou há 10 anos já dentro da Defesa Civil, né, acompanhando todas essas questões, todas as reuniões que a gente tem, todos os congressos, seminários e afins, e a conversa há 10 anos sempre é a mesma. Os eventos eles vão cada vez mais ser potencializados, vão ser cada vez mais frequentes, tá? E com maior poder de destruição. Por quê? A gente tem que levar em consideração alguns fatores, inclusive aqui em Timbó isso acontece bastante. Se a gente for pensar, há 20 anos atrás, quando se abriu um loteamento na cidade de Timbó e eu tinha 100 terrenos, eu esperava que esse loteamento recebesse 100 residências. Hoje, se você abre um loteamento de 100 terrenos, vai receber ali 400, 500 residências, porque a gente tem as casas geminadas, tem prédios, tem afins, então a cidade ela se comporta de uma forma completamente diferente hoje. Então uma tubulação que foi projetada para, por exemplo, receber toda a descarga de 20 residências, hoje recebe o triplo, o quádruplo. Então realmente tem que haver cada vez uma adequação dessa tubulação. O problema é justamente esse. A gente vai transformar a cidade inteira, basicamente, num canteiro de obras. Óbvio que não dá para fazer isso de uma vez só, nem do dia para a noite. Tem que ser algo realmente bem pensado, começar realmente das tubulações maiores, onde recebe todo esse fluxo, para daí sim ir ramificando elas de cada vez maiores até chegar na ponta, né? Não adianta, como o México colocou, eu colocar um tubo de 80 lá, só que se ele vai desembocar num tubo de 40. Então não tem muita lógica fazer isso. Então tem que ser começado de uma forma muito mais detalhada, muito mais trabalhada. A gente tem a questão de chuvas fortes. E aqui eu até queria... citei 2 nomes antes, né? Do doutor e do Carlos, justamente porque através de dados, de métricas, a gente tem alguns consensos, a gente recebe alguns números que são um pouco impactantes para nós. Justamente como eu falei, janeiro mais chuvoso dos últimos 90 anos, a quantidade de chuva que a nossa região vem recebendo, né, é um volume considerável. Se a gente for colocar em consideração, a gente tem grandes datas na nossa memória aqui, como 2008, como 73, 74, 83, 74, das grandes enchentes, que os nossos números estão batendo com aquela época. Então, realmente é um volume assustador. A gente pegar 2008, a gente teve 800 milímetros de chuva em um mês, em novembro de 2008, um dos meses mais chuvosos. Em 83, a gente teve aproximadamente 500 milímetros de chuva naquele mês, tá? Em julho. Então, a gente não está muito longe do que está acontecendo nesse momento.
né? Isso sempre vai ficar cada vez mais forte, justamente porque a gente tem a questão de ocupação do solo já muito maior no município. Tá? Isso formam áreas impermeáveis muito maiores e todo esse volume de água que antes, por exemplo, 10 milímetros de chuva podiam ser recebidos no solo por 1.000 metros quadrados de área permeável, hoje a gente tem 150, 200, em alguns lugares nem isso. Então todo esse volume ele se concentra em espaços cada vez menores permeáveis. Isso, obviamente, vai sobrecarregar todo o sistema. De novo, questão da tubulação. Uma tubulação que antes suportava, hoje tem mais dificuldade. Então, a gente tem que pensar isso, sim, a longo prazo, e é o que está sendo feito. Né? Sendo feitas substituições, galerias, sendo feitas macrodrenagens no município, só que são obras que elas demoram, elas são custosas e que não vão ser resolvidos do dia para a noite, aqueles problemas. Isso não é nem não é nem de uma gestão, né? Não tem como. Não é nem de uma gestão. Logicamente, quando se fala em obras novas, como a Mesh falou, obras novas não se pode falar em uma obra nova sem fazer esse tipo de análise, de planejamento e de avaliação e colocar já uma tubulação adequada. Agora, quando a gente está falando do centro da cidade de Timbó, todo o complexo de tubulação que passa aqui pelo centro da cidade de Timbó, que hoje está demonstrando ali que tem uma vazão ineficiente para esse tipo de situação, precisa ser avaliado. O que resolve com um desentupimento e depois o que se resolve com um projeto, né, de modificação, de alteração dessa tubulação que nós temos aí no centro da cidade de Timbó. Mas, enfim, eu acho que o objetivo era esse, de a gente trazer vocês aqui hoje, justamente repercute, lógico, né, cada vez que acontece uma situação dessa, repercute, mas é importante também a prefeitura estar aqui, né, se colocando à disposição da comunidade, dando aí as explicações, tanto da Defesa Civil quanto da parte do Obras, e o que fica aqui para a gente é o seguinte, então, lá da parte do Obras, corretivamente já estão sendo trabalhadas aí no desentupimento dessas tubulações aí no centro. Já estão trabalhando hoje, inclusive, e aí os projetos de alteração são projetos mais complexos, de médio e longo prazo, mas também estão no radar. E isso que é importante a população saber. Isso não está relegado ao esquecimento, mas a prefeitura tem uma atenção para isso. Obras novas, todas elas são feitas com cálculo de bacia. Né, com um cálculo de bacia, com a adequação da tubulação para aquela necessidade. E da Defesa Civil fica claro e evidente que nós temos esses eventos climáticos, a Defesa Civil está atenta a essa situação também, e que situações pontuais como essa que aconteceu na segunda-feira, talvez nenhuma tubulação adequada desse conta, porque era muita chuva num curto espaço de tempo. Mas aquilo que tem que ser feito, né? A gente não pode usar a desculpa de que foi muita chuva para não fazer a obra que é necessária lá. Isso que eu estou percebendo aqui, que há boa vontade por parte da prefeitura nesse sentido. O que até eu peço, como Defesa Civil, inclusive, em todas essas questões, a gente já orienta a população que entra em contato conosco para fazer isso. Em todas essas questões de enxurrada, de alagamento, pontuais aí, relativos às chuvas fortes, que as pessoas façam um registro desses problemas que estão acontecendo e até possam abrir um protocolo no Simplifica, tá? Para que a gente tenha, na verdade, assim, recebendo esse protocolo, mapeando esses locais, para que a gente saiba se aquele local realmente está sendo recorrente esse problema, se tem alguma coisa de diferente naquele local, ou se foi realmente só por um problema pontual de chuva forte naquela região, não aconteceu mais depois, todos esses casos. É importante que a gente tenha tudo isso mapeado, porque a gente gera dados. Esses dados são importantes para que a gente leve em consideração, por exemplo, quais obras são mais necessárias e na velocidade que elas têm que ser feitas. Isso é importante para nós. Eu repito isso, a gente não trabalha com eu acho que. A gente tem que trabalhar com realmente algo que funcione, com dados. Está demonstrando que é isso, a gente vai lá e vai tentar resolver o problema o mais rápido possível. Mas a gente precisa que as pessoas abram esses protocolos porque a gente tenha ciência e seja oficial. A pessoa também tem um protocolo, um documento em mãos que ele tem que ser respondido numa data X e aí é até mais seguro para ela. Tá? Eu coloco aqui como exemplo de que foi entrado em contato com a Defesa Civil somente um morador, tá, do bairro Centro, no ano inteiro ali, que dizem que foram 3 ou 4 ocorrências ali que teve problema pontual naquele local, foi entrado uma vez só em contato com a Defesa Civil, via telefone, não foi aberto um protocolo, mas eu orientei ainda que abrisse um protocolo para que a gente notificasse isso de forma formal, e aí sim eu posso entrar em contato com o médico, com o planejamento, ver o que está acontecendo, se tem uma solução mais rápida para aquele momento, ou se a gente tem que
bolar uma obra um pouco maior, uma obra mais macro, mas que a gente tenha realmente esse protocolo para que a gente possa realmente fazer algo mais bem elaborado, mais bem pensado para que isso não ocorra novamente, né? Muito bem, quero agradecer a presença do Mesh e do Meleri aqui e a gente vai continuando em contato, certamente, qualquer novidade a gente fala com vocês também acionam a gente aí que a gente está à disposição para passar informação para o nosso ouvinte. Meleri, um abraço para você, obrigado pela presença. Obrigado pelo espaço, a Defesa Civil fica à disposição dos senhores. O Mesh, um abraço para você também. Obrigado, Odair. Eu estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Tá?